Ok, Rafa, e a gente já vai direto conversar neste momento com o Manuel Domingos Neto, ele que é especialista em Forças Armadas, professor da Universidade Federal Fluminense, doutor em História pela Universidade de Paris. Olá, professor Manuel, seja muito bem-vindo, é um prazer recebê-lo. Prazer, Marilu, reencontrar e falar com todos os que acompanham. Prazer é o nosso, professor. Infelizmente, nessa situação, né? Realmente uma situação que é lamentável, sem precedentes na história do Brasil. E vamos falar aqui de Forças Armadas. Eu gostaria que o senhor falasse, a partir desse foco de Forças Armadas, Ministério da Defesa, enfim, temos aí, enfim, atitudes, né, que deveriam ter sido tomadas e não foram tomadas. Qual a crítica, qual a análise que o senhor faz a respeito do episódio que aconteceu ontem, essa invasão dos três poderes, né? Judiciário, Legislativo, Executivo, enfim, Palácio do Planalto, STF e Congresso Nacional, professor? Olha, Marilu, eu tenho insistido ao longo dos últimos anos que Forças Armadas sem comando, elas ensandecem. O militar é preparado para obedecer, ele precisa de diretrizes, ele precisa de missões, de tarefas, de prazos, de vigilância permanente. E, ao que me consta, não houve isso de forma adequada. Eles ficaram por conta própria e passaram a querer definir tudo. Arrumaram um presidente fantoche, ampararam essas irregularidades todas, esses atentados constitucionais que nos levaram a um período muito difícil, foram 6 anos, né? E tinha que chegar ao ápice. O ápice foi o apoio ao vandalismo. É duro. Eu, há 50 anos, estudo as Forças Armadas. Eu conheço as Forças Armadas na condição de oficial da reserva, de preso pela ditadura, de torturado, fui torturado nos quartéis, eu fui palestrante nos quartéis, eu fui homenageado nos quartéis, eu recebi medalhas nos quartéis, eu discuti sempre com os militares. Eu conheço um bocado de coisa, mas isso eu não esperava, Marilu. Agasalhar, vandalismo, isso exorbita qualquer, coisa, qualquer projeção. Essa aí foi além da conta. Por isso que eu digo, faltou comando. Sem comando, ensandecem. As Forças Armadas estão ensandecidas e me parece que Lula deve substituir imediatamente o comandante do Exército. É isso. Isso, professor, deve substituir imediatamente, né, o comandante do Exército, e como o senhor também avalia o trabalho, né, até o momento, do ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, e também eu queria que o senhor falasse sobre os serviços de inteligência que acabaram também não detectando essa gravidade nesse nível. Como o senhor falou, realmente foi inesperado, mas não existe serviço de inteligência para justamente prever esse tipo de terrorismo? Nenhum Estado, nenhum governo sobrevive sem inteligência. De uma forma ou de outra ele tem que ter. Agora, ele entregou a inteligência a um general, né? E esse general, por acaso, um general habituado à inteligência voltada para observar os reformistas da sociedade, para observar a esquerda, para acompanhar movimentos sociais. Agora, por acaso, ele iria trair os seus camaradas, anunciando suas intenções? Porque, na verdade, Marilu,
Se há uma inteligência no Brasil que acompanhou muito de perto tudo isso, foi a inteligência das Forças Armadas. Os comandantes acompanham esses lances, eles sabiam o que aconteceria. E me faltou inteligência. Quanto ao Múcio, o Múcio até agora o Múcio não sabe nem o que é ministério. A função pública de ministro, que é de representante executivo do poder consagrado nas urnas, ele não tem a menor noção. Ele se apresentou como representante das Forças Armadas, né, diante do governo. Isso é uma distorção conceitual absurda. Deve ser substituído completamente. Ele não... Sabe? O Múcio, todos os meus amigos que o conhecem dizem que ele é um excelente cantor, um trovador, gosta de tocar violão, é boa praça, se dá com todo mundo. Tudo bem, ele deve voltar para Recife para tocar violão, fazer festas lá e tudo. Mas no Ministério não dá para ficar. Ele é responsável por isso, sabe? Exato. Bom, portanto, e esse general Arruda, enfim, como o senhor falou, o presidente Lula deve destituí-lo imediatamente. Essa é a sua sugestão. Agora, enfim, o senhor acha que será possível isso ou existem aí alguns entraves que podem impedir isso, professor? Olha, claro que é possível. Se não for possível, Lula não é presidente. Simples assim. Ele vira fantoche. Agora, o general Arruda, ele não está sozinho, ele tem são 14 generais disponíveis para nomeação. Um deles deve ter um mínimo de consideração. Mas o fato é que o Lula, sem assumir o comando, ou seja, sem reconhecer a sua obrigação de definir, né, comandantes, de designar comandantes e designar missões, tarefas, objetivos para as Forças Armadas, definir uma política de defesa, aí não dá. Você lembra, Marilu, que a única área na qual não houve transição foi a defesa. Se não houve transição, trava transitado. E foi um erro grave, gravíssimo. É hora de Lula corrigir. Ou corrige, ou continuamos entregues a instituições que, lamentavelmente, e isso, sinceramente, dói em mim dizer, lamentavelmente agasalham vândalos. Porque foi isso que nós vimos. Vandalismo puro, né, acobertado pelo Exército Brasileiro. Pode ser falado de terrorismo também, né, professor? Terrorismo é vago, mais vago. Vandalismo é destruição pela destruição. Você verifica que nessa confusão toda, o terrorismo, ele deixa a sociedade apavorada, submetida pelo terror. Ontem não foi exatamente isso. Tanto é que nós não estamos aqui, nós estamos falando livremente, não estamos apavorados com medo de que venha um tiro, de que venha. Ontem foi uma demonstração de boçalidade, sabe? Uma demonstração daquelas, tipo assim, eu quebro porque eu posso, sabe? Eu tenho a força. E o que quebraram não foi um patrimônio material, físico, sabe? De valor estimável. Foram símbolos da dignidade nacional, né? Majestosamente planejados,
Olha, quebrar Palácio do Planalto, quebrar a obra de Niemeyer, De sabe? Cavalcante, sim. Toda aquela simbologia do que há de mais sagrado na nação, sabe? Na alma nacional. Aquilo lá é o retrato do Brasil para o mundo, gente. Que falta de respeito. É um despudor, sabe? Uma falta de consideração absoluta. Por isso que eu digo, eu já vi muita coisa das Forças Armadas, mas essa aí extrapolou todos os limites. E está claro, né? Pelo que o senhor fala, realmente as Forças Armadas estão dando apoio a esses Estão claramente dando apoio. Claramente dando apoio. Inclusive, acho eu que a mulher, a esposa do general Vilas Boas, tem contas a prestar à polícia, porque ela foi filmada nos acampamentos. E esses acampamentos são os pontos de articulação dessas atitudes, sabe, desses movimentos, do terrorismo e do vandalismo. Ela deve ser chamada para prestar conta. A mulher do general Vilas Boas. Ela é simbólica, ela é a mãe, sabe? É tomada como a mãe dessas coisas. Está na hora dela sentar na frente do investigador para verificar suas responsabilidades nessas atitudes criminosas. Assim o governo mostrará, as instituições mostrarão de fato poder. Tá certo, professor. A gente agradece aqui a sua participação, professor. Muitíssimo obrigada. Um forte abraço e até uma próxima oportunidade. Até, Marilu. Tudo de bom. Viva o Brasil. Viva o Brasil. Falamos aqui com o professor Manuel Domingos Neto, especialista em Forças Armadas, professor da Universidade Federal Fluminense e doutor em História pela Universidade de Paris. Você está ouvindo Jornal Brasil Atual. As notícias que os outros não dão.